O que que acontece, né, irmão Rafael? A gente acaba tendo ali um resultado, como eu falei, né, no meu testemunho, é um resultado, porém é um resultado superficial, que é como se fosse uma distração para que as pessoas desviassem do verdadeiro foco, que é Jesus, né? Então, são melhorias, é a sensação de bem-estar, é uma falsa paz interior, digamos assim, que a pessoa acaba recebendo através da terapia, devido ao conhecimento, né, que ela recebe ali na sessão. Porém, isso não preenche, não completa, não faz essa pessoa plena. E é como se ela resolvesse uma parte, mas em outra acaba acontecendo outras questões. E é uma situação onde a pessoa se sente cada vez mais dependente desse tipo de terapia. Porque, por exemplo, ela faz, aí ela melhora no sentido do casamento dela. O que acontece? Amanhã depois ela fica doente. Ao invés da pessoa ir buscar em Deus, ela vai buscar na terapia holística, nas terapias alternativas, no ocultismo. E aí vira um ciclo vicioso, digamos assim, onde a pessoa fica 100% dependente dessas terapias. Eu tenho até uma pessoa que me relatou, né, que ela fazia bastante reiki. E chegou um momento que qualquer coisinha que acontecia com ela ia pro reiki. E chegou um momento que ela começou até a olhar para a terapeuta dela que fazia o reiki como se aquela terapeuta fosse Deus. Começou a idolatrar mesmo, né? E ver ela como Deus. Ficou muito dependente. Porque é como se você tivesse uma necessidade, a outra pessoa chega e supre essa necessidade, querendo ou não, acaba tendo ali uma dependência emocional, né? Então, ela falou que chegou nesse nível de praticamente fazer toda semana uma sessão de reiki. Então, tudo que acontecia de errado, tudo que... Parece que até mesmo se criava situações para que ela fosse buscar esse tipo de sessão. Porque isso, querendo ou não, trazia um bem-estar, uma melhoria ali. Mas, na verdade, quem está por trás de tudo isso é o espírito de Piton, né? Porque ele age com a manipulação. Mas essa prática, assim, como que é feito ela? Explicando rapidamente, como que é o processo de... eu vou fazer uma constelação. Qual que é o processo disso? No sentido de como que Como que é funciona? realizado, Como que é realizado? Vamos lá. O que acontece? Que nem eu falei, um problema de casamento, exemplo. O que a consteladora ela vai ver? Ela vai analisar o seu relacionamento. Então, por exemplo, eu atuava com os bonequinhos. Ela pode ser usada, ela pode ser realizada tanto com bonecos quanto com pessoas humanas, né? Com o ser humano, ela pode ser usada porque aí a gente chama de âncora. Por exemplo, o bonequinho é uma âncora. O ser humano é uma âncora. Vamos lá, com os bonequinhos, o que acontecia? A gente colocava os bonequinhos ali na mesa, a pessoa trazia a demanda, por exemplo, estou brigando muito com o meu marido. A gente conversava, analisava a situação, colocava ali o marido, colocava ela, colocava o problema. E aí, conforme ia se movendo o campo, que a gente chama, que é o campo morfogenético, né? Conforme ia se movendo ali, de acordo com o inconsciente familiar dela, a gente conseguia ir recebendo revelações do que estava acontecendo do casamento dela, para que estivesse acontecendo as brigas ou os problemas. Então, através dos movimentos que aconteciam ali, a gente conseguia receber exatamente onde estava o problema. E ali a gente falava para a pessoa repetir algumas palavras sistêmicas, né? Que eram de liberação, né? E ali resolvia no sentido da pessoa acabar se sentindo mais leve, recebendo mais compreensão sobre o que estava acontecendo dentro do casamento dela, o que estava dando de errado. E pronto. Basicamente era assim uma sessão, né, que eu trabalhava. Só que aí o que acontece? Depois, Deus foi me trazendo a revelação do quê? Isso é um campo espiritual,
Não é simplesmente um campo morfogenético, é um campo espiritual. Então, a gente abrir um campo espiritual. Se dentro daquele campo espiritual não é o Espírito Santo que está falando, porque, a gente não buscava direcionamento no Espírito Santo. A gente não orava, a gente não apresentava, a gente não fazia nada. E mesmo se fizesse, por ser uma ferramenta que já está consagrada a demônios, não faria sentido. Por quê? Eu falo por experiência própria. Eu tentei conciliar essa ferramenta com o Espírito Santo e não deu certo. Não consegui. O Espírito Santo não agia ali. Então, se ele não está agindo, se ele não está trazendo as revelações, quem está trazendo as revelações? Porque a gente recebia muitas informações ocultas. Informações do inconsciente familiar daquela pessoa, de pessoas do passado. Às vezes a gente conseguia descobrir que a pessoa fez um aborto, ou a avó fez um aborto, por exemplo. Informações bem, bem complexas, bem profundas. Então, assim, tudo bem, tem o estudo por trás, tem a análise, ok. Mas quem que trazia essas informações, né? E hoje eu entendo que é o espírito de manipulação, o espírito de Piton. Tanto é que depois, Deus, quando começou a trabalhar e foi me revelando, eu tive os sonhos, eu tive as visões com a cobra, né? E depois do podcast que eu participei aqui, que eu contei meu testemunho, Deus trouxe essa revelação de que esse espírito era o espírito de Piton. E que nós vamos falar agora aqui. Exatamente. Então fica aí que nós vamos falar um pouquinho. Isso vai ser interessante. Mas qual que era o resultado disso que você via? Você ficou quanto tempo fazendo esse trabalho de constelação? Eu fiquei aí trabalhando com a constelação em torno de 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio. E qual que era o resultado? Você media isso? Você conseguia ver retorno? Sei lá, uma mudança de vida da pessoa? Sim, eu não posso dizer que não. Eu via, sim, resultado. Mas é que nem eu tô falando. É um resultado que, ao invés de aproximar a pessoa de Deus, ele afasta. Por quê? Ele afasta? Porque faz as pessoas ficarem dependentes da ferramenta. Elas veem como é aquela ferramenta que tá fazendo ela ficar bem. É aquela ferramenta que tá trazendo o que ela precisa. E, por exemplo, se a pessoa não é cristão, ok, cada um com as suas escolhas. Mas se a pessoa é cristã, o que a gente aprende? Que a gente tem que adorar somente a Jesus, que a gente tem que depender do Senhor Jesus, que é Ele que abençoa, que é Ele que transforma, que é Ele que faz tudo o que é necessário, né? E faz a gente ter uma vida plena. Já está na palavra, já é a promessa, que a gente viva uma vida plena. Só que aí o que acontece? Às vezes a pessoa está dentro da igreja, ela até tem alguma experiência com Deus, ela até recebe alguma coisa ali, mas ela não aprofunda naquilo. E aí acaba que essa pessoa ela acaba se sentindo, às vezes, com baixa estima, complexo de inferioridade, às vezes acaba tendo problemas referente à paternidade, né? Por exemplo, teve um pai ausente, acaba vendo Deus como um Deus ausente. Deus, tô passando por tudo isso, tô passando por esses problemas e o Senhor não está vendo? Então, começa a fazer projeções e isso tem muito a ver com o emocional. E aí, o que acontece? Numa situação dessa, onde a pessoa vê, Deus como ausente, como alguém que não se importa, como alguém que não tá nem aí, o que acontece? Ela vai buscar no ocultismo. Quando acontece um problema, ao invés dela ir para Deus, ela vai buscar no ocultismo. E aí é esse ocultismo sutil que está acontecendo hoje, né? As constelações familiares, é o reiki, as terapias holísticas. Porque quando a gente tem uma dificuldade, para você buscar a solução em Deus, não é uma coisa rápida. Não. Você tem que orar, você tem que buscar, você tem que jejuar. É um caminho longo a você percorrer. Exato. É uma porta estreita, né? Sim. Então, ali tá. Então, pelo que eu entendi, parece ser uma coisa rápida. É um escape, ali, né? Que a pessoa tem um resultado rápido, assim, né? Por exemplo, a pessoa tá se sentindo oprimida, ela tá se sentindo humilhada, ela passou, sei lá, foi mandada embora do emprego, tá se sentindo humilhada, injustiçada, ela tá muito mal. Quando ela vai e faz uma terapia dessa, ela acaba recebendo um conforto ali, um bem-estar, se sentindo mais leve, mais tranquila. Só que aí o que acontece? Quando ela faz isso, ela abre uma porta de legalidade. E aí acontece do quê? O mal, ele permite esse bem-estar,
né, ali naquele momento, mas devido a ela ter abrido essa porta, ele começa a entrar com outras coisas. Então ela começa a, por exemplo, questionar Deus, questionar a Bíblia, começa a entender como se Deus fosse algo ruim, sabe? Algo que precisa ficar longe, que tipo assim, ela pode resolver os problemas dela sozinha, ela não depende de Deus. Aí já chegou uma coisa bem funda, né? A pessoa Sim. já entrou nisso aí, apostatou totalmente da fé Exato, é aí que tá. e começa a acreditar 100% nessa técnica aí. Exato, é exatamente aí que entra o perigo, porque aí a pessoa sem perceber, ela começa a ficar com orgulho, ela começa a ficar com altivez, ela começa a entender que ela tem o poder pessoal dela e que ela é maior do que tudo, que nada pode abalar ela, que ela é forte, que ela dá conta, que ela pode Meu Deus do sim. céu, a minha oração a Deus foi assim, Jesus, eu não tenho força nem pra... Dá-me força, vai na frente me carregando às vezes. E E até a hora que... Não é verdade? Não vamos ser sinceros, vai. Não dá. Se não é Deus na vida da gente, pra erguer a gente e pra deixar a gente, pra nos dar força, pra romper muitas coisas na nossa vida, meu Deus do céu. Às vezes Deus fecha as portas da gente, não consegue emprego, não rompe, aí você vai lá, vai ter que ir pra oração, vai ter que ir pro jejum, vai ter que buscar a Deus. Assim, Deus, eu não consigo, Deus, eu não posso. Convence o homem, convence lá a pessoa pra me contratar ali, pra ganhar emprego. Convence, você sempre pede pra Deus faça, porque eu não consigo. Você sempre tem que estar se diminuindo, né? Agora, meu Deus do céu. Sabe o que eu vi? Uma vez eu vi uma pregadora dizendo, um vídeo curto na rede social, dela falando que esse tipo de métodos é igual aqueles bonecos que fica no posto de gasolina, que fica soprando o vento, aí quando sopra o vento, ele fica assim. Aí acaba o vento e ele murcha de novo, né? Aí daqui a pouco precisa do vento de novo, sopra ele. Aí acabou o vento e eles murcham de novo. E é isso aí, na verdade. Uma exato, pessoa sem o Espírito Santo. exato, Inconstante. Não é verdade? Utilizando de exatamente. métodos e técnicas que são rasas. São rasas, exato, Que não mata a sede. Não é exato. verdade? Água que não mata a sede. Não é verdade? Fogo estranho, É verdade. Verdade. fogo estranho. Mas e você? Como que você se sentia? Você fazia, mas você via, você disse que viu os resultados, mas como você se sentia? Se sentia realizada nisso? Eu me sentia forte, eu me sentia realizada, eu me sentia capaz de fazer as coisas, capaz de conquistar, capaz de ser adulta mesmo, né? E assim, querendo ou não, o que que acontece? Qual que é o perigo? O que é revelado ali é uma verdade. Porém, é uma verdade que não é trazida pelo Espírito Santo. É trazida por esse espírito de manipulação. Inclusive, a gente vai ver isso em Atos, que a gente vai comentar sobre o espírito de Piton, que aí as pessoas vão entender melhor o que a gente está falando aqui. Mas o que acontece? Por exemplo, na constelação, eu descobri que eu cuidava da minha mãe como se eu fosse mãe dela. Então, eu estava fora do meu lugar. Eu cuidava da minha mãe como se ela fosse minha filha. Então, o que acontece? Eu trazia para mim um peso que não me pertencia. E nesse lugar, eu acabei deixando a minha vida de lado para viver a vida dela. Então, eu me casei, comecei a trabalhar e tudo mais, mas assim, tudo era sobre ela. Então, eu me preocupava muito com ela, eu queria saber como ela estava, eu queria a todo momento fazer ela se sentir bem. Eu sentia que a felicidade dela era uma responsabilidade minha. Ela estar feliz ou ela estar triste era sobre mim. E depois, né, aí na constelação eu consegui ver isso, que não era sobre
se ela estivesse triste ou feliz, isso não dependia de mim, não era sobre mim, era sobre ela. Então, assim, isso é uma verdade. Que eu não estava enxergando e ali eu consegui ver. E aí, o que acontece? Eu mudei de posicionamento. Eu falei, não, então vou deixar com a minha mãe o que é da minha mãe e vou seguir minha vida. Só que, assim, na Bíblia já fala, né? Para você deixar a casa dos seus pais, para você deixar a sua terra, para você seguir para sua vida. Principalmente quando você se casa, né? E então, assim, você vê como que acontece a manipulação. Na constelação eu recebi essa informação, é uma informação verdadeira, porém essa informação já estava na palavra de Deus. Só que é como se naquele momento a palavra de Deus não me trouxesse a força para mudar aquilo, mudar aquele posicionamento. E aí eu senti que na constelação eu recebi isso. Só que junto com esse poder pessoal, essa força que a pessoa recebe, entra o engano, entra a manipulação. Porque você começa a se sentir independente de Deus. Você começa a sentir que você não precisa mais. As coisas que você precisa conquistar é você que tem que fazer, você que tem que correr atrás, você dá conta, você consegue. Não precisa mais orar, não precisa mais jejuar, não precisa mais fazer nada. Né? E aí você muda completamente a sua visão nesse sentido de dependência de Deus. Então é algo que, ao invés de aproximar as pessoas de Deus, acaba afastando. É como se, tipo assim, isso tudo chegasse para falar assim, ó, gente, nós temos aqui nossos problemas aqui na Terra, vamos fazer o seguinte, vamos resolver aqui entre nós mesmos, precisa ir até Deus, não. Precisa conectar com o céu, não. Deixa o céu pra lá, vamos viver aqui a terra, vamos resolver nossas coisas e tá tudo certo. Então, é uma distração. É porque daí você tira sua fé no Espírito Santo, que é algo que está disponível para nós, e você coloca a fé em algo no engano, né? Exato. É colocar a fé no engano. Exato. Aí Você imagina. acredita naquilo. Se é uma manipulação, se é um engano, tudo que for falado, tudo que for mostrado ali, vai conduzir sua vida. Olha o perigo. Porque aí entra-se como uma verdade, mas também pode agir com a mentira, porque o mal, ele é o pai da mentira, né? Sim. Então, ele pode entrar com a verdade para atrair, né? Mas depois ele pode começar a agir de uma forma completamente diferente. É igual as pessoas que fazem pacto com o mal para enriquecer ou ter sucesso. Seria bem uma distração aí? É uma distração. Uma distração para você Desviar. não ir para a palavra, não ir para, né? Exato. É uma distração. E aí entra essa distração através do quê? Da amargura, da revolta, da rebelião. É aquele tipo de pessoa que ela tá cansada. É como se ela tivesse decepcionada com Deus, inconscientemente falando, sabe? É como se ela pensasse assim, nossa, eu tô passando por tudo isso, Deus não me ajuda, já orei, já fiz de tudo, Deus não me ajuda, então eu vou resolver com as minhas ferramentas, eu vou resolver com a força do meu braço, eu vou buscar a minha própria solução, porque depender de Deus não resolve. Às vezes até consegue, né? Mas não vai muito longe, né? Exato. A pessoa consegue, só que ela consegue de uma forma que cada vez mais ela vai se afastando de Deus, vai se afastando do Espírito Santo. Ela pode até sentir que ela está mais conectada com Deus, mas é uma falsa sensação de conexão com Deus, porque o que Deus tem é muito mais profundo. Ele tem uma plenitude de vida para nos oferecer, ele promete isso através da palavra, mas para a gente viver essa plenitude em Deus, a gente precisa estar 100% na dependência dele. Que aí entra um próximo ponto que a gente vai falar, vai discorrer aqui também. Bom, daí você saiu da constelação, Deus se revelou, né? Tudo que isso não era de Deus e tudo mais, entendido. E depois que você veio pro Crente Podcast, então Deus te trouxe uma revelação. Exato. O que seria esse espírito de Piton? Explica aí pra gente.